Sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre normas de vetores e matrizes. Na aula passada, a gente definiu distância entre vetores. Existe ainda o conceito de distância estatística. E ele é importante porque a gente precisa de uma distância diferente da euclidiana para detectar anomalias em dados. Para falar disso, a gente vai começar a falar de matrizes de dados estatísticos, que são essencialmente matrizes com N itens nas linhas e K colunas representando diferentes variáveis desses itens. Nesse primeiro exemplo de matriz estatística, vamos supor que a gente queira estudar a relação entre a força de pressão, a força do aperto de mão de uma pessoa, e a força do braço. E digamos que eu alguém coletou dados de 147 pessoas que trabalham em empregos fisicamente extenuantes para entender essa relação. Então, a gente está plotando os dados de cada uma dessas pessoas como sendo um ponto aqui nessa figura. E aí no eixo X eu tenho a força da mão e no eixo Y a força do braço, segundo alguma medida. Se eu fosse construir uma matriz estatística para representar esses dados, seria uma matriz de 147 linhas por duas colunas, onde a primeira coluna é a força do aperto de mão e a segunda coluna é a força do braço. Vamos ver um segundo exemplo de matriz estatística. Suponha que a gente queira estudar a habilidade cognitiva de um determinado conjunto de pessoas. Para isso, eu vou usar um vetor para representar cada indivíduo, um vetor y, de 9 coordenadas. Essas 9 variáveis vão ser scores, resultados obtidos em 9 testes de habilidade cognitiva. Digamos que 3 medindo habilidade verbal, 3 medindo habilidade quantitativa e 3 medindo habilidade espacial. Usando um conjunto de dados de 244 indivíduos, a gente consegue gerar uma figura como essa aqui, que mostra a correlação das variáveis par a par. Como a gente tem 9 variáveis, digamos essas 9 aqui, a gente vai ter 9 vezes 8 figurinhas como essa aqui. A gente pode observar que são testes que medem a habilidade cognitiva, então eles têm uma correlação positiva, o resultado de um com o outro tem correlação positiva. E na diagonal aqui a gente está mostrando a distribuição dos valores para cada um desses testes. A gente consegue medir objetivamente a correlação entre cada par de variáveis usando uma matriz de correlação. Essa matriz é simétrica, ela é definida positiva e o elemento IJ vai medir o grau de associação linear entre um par de variáveis. Só para dar uma ideia de o que significa esse valor aqui, ele meio que quantifica o quanto as variáveis crescem juntas em relação à média ou decrescem juntas em relação à média. Se elas sempre fazem isso juntas, esse valor da correlação vai ser alto. No caso da diagonal, como eu estou medindo a correlação da variável com ela mesma, isso vai ser igual a 1, que é o valor máximo. No caso de matrizes estatísticas que contêm apenas uma variável, a gente pode definir a distância entre uma observação e um ponto representativo dos dados como sendo o valor absoluto da diferença daquela variável na observação e o valor médio daquela variável. No entanto, a gente não consegue definir um limiar fixo para qualquer conjunto de dados, porque o que está distante e o que está próximo da média vai depender de como os dados estão espalhados. Uma medida do espalhamento dos dados é o desvio padrão. O desvio padrão ele é essencialmente o tamanho médio do desvio de um dado em relação à sua média. E quanto maior esse desvio padrão, mais espalhados os dados estão. Então é natural a gente definir o que está distante da média como sendo um determinado número de desvios padrões. Então você está 2 vezes acima ou abaixo dois desvios padrão acima ou abaixo da média,
a gente pode dizer que é uma anomalia. Na figura ao lado, né, a gente tem dados para índice de massa corporal, para feminino, né, em 2 tipos de vilarejos semi-urbanos e vilarejos rurais. Então, a gente, para identificar as anomalias, teria que calcular a média. Digamos que a média seja, para o caso de cima, mais ou menos aqui, e para o caso de baixo, mais ou menos aqui. Teria que calcular o desvio padrão, né? E aí a gente observaria que o desvio padrão, como a gente tem vários indivíduos que estão bem distantes da média, no caso de cima, que o desvio padrão desse aqui seria um pouco maior. Então, se a gente definisse o limiar como sendo um desvio padrão, ou 2 desvio padrão, a gente teria um intervalo maior aqui para esse de cima do que para o de baixo. Mas, Murai, e no caso em que a matriz estocástica tem 2 ou mais variáveis? Para responder essa pergunta, considere o exemplo da pressão sistólica, na verdade, pressão sistólica e diastólica. Essas pressões estão associadas aos movimentos, né, do coração, quando ele contrai e quando ele se distende. E elas são importantes por várias razões na medicina, né? Então, tem aqui dizendo o que é saudável, o que é considerado não saudável, mas a gente não está interessado nisso. O que a gente quer saber é como identificar as anomalias ou pontos fora da curva. Então, nesse conjunto de dados, a gente tem a pressão sistólica e diastólica de 250 indivíduos. A correlação não é tão forte, né, entre essas variáveis quanto aquela que a gente viu no exemplo dos testes cognitivos. A gente pode representar um indivíduo como um vetor no R2, né, y1, y2, e a gente consegue calcular o valor esperado desse vetor, né, calculando o valor esperado de y1 e o valor esperado de y2. Isso aqui a gente vai chamar de vetor μ, tá? Que é representado por esse ponto central aqui, essa média. Bom, o que a gente quer saber é que indivíduos, né, são muito diferentes do perfil típico. Ou seja, quem é que está distante do centro, segundo alguma medida de distância. O centro ele é dado pelo nosso vetor μ, né, de coordenadas μ1 e μ2. Esse é o perfil esperado ou típico. Tá? Ele tem μ1 é igual a 120 e μ2 é igual a 80. Bom, quem é que está longe desse perfil? Quem é que é um ponto fora da curva? Será que é razoável usar a distância euclidiana para dizer que um indivíduo está distante ou não do perfil típico? A distância euclidiana para um indivíduo y1 e y2, ele vai ser dado pela raiz de y1 menos 120 ao quadrado mais y2 menos 80 ao quadrado. Os 3 pontos mais distantes, segundo a distância euclidiana, são esses 3 pontos aqui. Será que é razoável dizer que eles são anômalos? A resposta é não. Pelo menos não todos esses pontos. Isso porque a gente não está considerando que os dados eles estão mais espalhados, né, ao longo aqui da horizontal do que na vertical. É como se eu tivesse uma nuvenzinha aqui, né, achatada. Com isso, a minha tolerância, né, para variações em relação a essa reta vertical, né, variações aqui no eixo X, ela é maior do que a tolerância deveria ser maior do que a tolerância para variações no eixo Y. Então, esse ponto aqui, apesar dele ter um X relativamente pequeno, o X varia bastante, então talvez eu não devesse me preocupar com esse. Por outro lado, esse indivíduo aqui, ele tem um Y bem diferente, né, do restante dos pontos aqui nessa nuvem e deveria ser considerado uma anomalia. Como é que a gente torna essa noção um pouco mais objetiva? Se você ainda não se convenceu de que a gente não pode usar a distância euclidiana, pensa nesse outro exemplo aqui, que é basicamente o anterior ainda mais exagerado. A gente pegou as coordenadas y
e trouxe elas ainda mais próximas da média. A média continua exatamente a mesma, Mi1 e Mi2, mas agora eu quero saber quem é que está distante do centro. E aí, os dados, né, continuam exatamente iguais aos anteriores, só que numa escala diferente. Então, se a gente usasse essa ideia de distância euclidiana, eu colocaria todo mundo que está aqui nessas bordas, né, como sendo pontos fora da curva. E, obviamente, a gente não pode fazer isso. Olhando para essa figura, os distantes são relativamente óbvios, né? A gente vê que tem um espalhamento natural aqui ao longo da horizontal e que tem alguns pontos aqui que estão realmente tem o y bem mais alto ou o y bem mais baixo. E tem esse ponto aqui que, embora o y dele não seja tão diferente, o x dele, né, ele é bem diferente da média. Então, se a gente pegar esses dois pontos que eu considerei no slide anterior como anômalos e traçar uma circunferência aqui, fica claro por que a gente não pode considerar todos os pontos que estão a essa distância, uma distância maior, como sendo anômalos. Porque aí a gente pegaria esses dois pontos que estão em azul aqui e diria que eles são tão fora da curva, né, tão diferentes do típico quanto esses pontos vermelhos aqui. Mas os pontos vermelhos estão estaticamente muito mais distantes do centro do que os pontos azuis. Como é que a gente faz, então, para definir uma distância de maneira que os pontos vermelhos sejam considerados mais distantes do centro do que os pontos azuis? Nota que andar poucas unidades na direção norte-sul leva a gente para fora da nuvem de pontos. A gente passa a ter anomalias. A gente precisa andar mais, o que não quer dizer, né, que andar na direção leste-oeste não permita que os pontos sejam anomalias, mas a gente precisa andar mais unidades nessa direção para sair fora da nuvem de pontos. Basicamente, o que a gente quer é que n unidades euclidianas na direção leste-oeste valham o mesmo que n sobre k na direção norte-sul, onde k é maior do que 1. Então, eu preciso andar mais na direção leste-oeste do que na direção norte-sul para encontrar um ponto fora da curva. Como é que a gente faz para achar esse k? Como é que a gente faz para equalizar essas duas distâncias? A resposta uma resposta possível é medindo as distâncias em unidades de desvios padrão. Então, como medidas de dispersão, a gente vai usar um desvio padrão para cada eixo, ou seja, um desvio padrão para cada atributo. O desvio padrão mede quanto, em média, um atributo desvia-se dos seus valores esperados. Por exemplo, desvio padrão igual a 10 significa que as observações desviam-se 10 unidades em torno do seu valor esperado, em geral. Às vezes, mais de 10 unidades, às vezes, menos de 10 unidades. Em média, o afastamento é de 10 unidades, esse é o desvio padrão. Então, vamos voltar ao nosso conjunto de dados da pressão sistólica e diastólica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o desvio padrão para cada uma das variáveis. Eu tenho a média 120 e 80, e o desvio padrão da primeira dimensão, que eu vou chamar de σ1, ele vai ser maior do que o da segunda dimensão. Digamos que σ1 seja 10 e que σ2 seja 2. Então, vamos olhar para dois pontos aqui e ver quanto eles se afastaram do centro. No caso do ponto azul, ele basicamente se afasta apenas na horizontal e ele se afasta 15 unidades, né, de 120 a 135. Isso equivale a 1,5 σ1. Né? No caso do ponto vermelho, ele quase não se afasta na horizontal, mas ele se afasta na vertical 15 unidades também, ou seja, 7,5 σ2. Né? σ1 vale 10 e σ2 vale 2. Claramente, o ponto vermelho está muito mais distante do centro em termos de desvios padrão do que o ponto azul. Mas como é que a gente faz com pontos que afastam do centro
não somente ao longo de um, mas de dois eixos, como é o caso desse aqui e desse aqui, por exemplo. Para isso, a gente vai ter que conciliar as duas medidas, que são afastamento no eixo 1 e afastamento no eixo 2. Uma das maneiras de se fazer isso é usando o desvio padrão. A gente sabe que σ1 é 10, σ2 é 2. Andar n desvios padrão σ1 na horizontal, né, no eixo 1, é equivalente a andar n σ2 no eixo 2. Por exemplo, andar 20 unidades ao longo do eixo 1 equivale a andar 2 desvios padrão σ1. Né? Isso é estatisticamente equivalente a andar 4 unidades no eixo 2, que são 2 σ2, já que σ2 vale 2. Então, a gente vai medir o desvio padrão em cada eixo em unidades de seu desvio padrão e calcular a distância usando esses desvios padronizados. Então, a gente tem que o desvio padronizado ao longo do eixo 1 vai ser a diferença entre y1 e μ1 dividido por σ1, que eu vou chamar de z1. Isso aqui é o desvio padronizado em relação ao centro. No caso do eixo 2, eu vou fazer y2 menos μ2 dividido por σ2. Isso aqui vai me dar o z2, que é o desvio padronizado ao longo do eixo 2. Então, a gente tem que a distância, né, entre um determinado indivíduo y e o centro, ela vai ser medida, sim, com a distância euclidiana, mas nesse espaço dos desvios padronizados. Ou seja, eu vou calcular raiz de z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado, que dá essa continha aqui. Nessa nova métrica, quais são os pontos y1 e y2 que estão a uma mesma distância do centro? Agora, a gente não tem mais uma circunferência. A gente está esticando, né, no eixo horizontal. Então, se a gente tomar uma distância fixa, por exemplo, 1, eu quero saber quais são os pontos y, né, tal que essa distância seja igual a 1. Elevando os dois lados ao quadrado, o que a gente tem é o seguinte, né, y1 menos 120 dividido por 10 ao quadrado, mais y2 menos 80 dividido por 2 ao quadrado, e isso aqui é igual a 1. Fazendo uma substituição de variável aqui no y1 e y2, claramente isso aqui é uma elipse centrada em 80 e 120, né, onde o semi-eixo maior vale raiz de 10 e o semi-eixo menor vale raiz... Na verdade, o semi-eixo maior vale 10 e o semi-eixo menor vale 2. E isso aqui está mostrado nessa figurinha aqui. Então, uma vez que a gente especifica essa distância, todos os pontos que estão além dessa distância, né, estão fora dessa elipse, seriam considerados pontos fora da curva. A gente não necessariamente vai usar 1, né? 1 faria aqui com que qualquer ponto na horizontal que tivesse uma distância maior do que um desvio padrão do centro fosse considerado uma anomalia, né? Então, a gente vai especificar algum c maior do que 0, e de maneira que os pontos que satisfazem essa equação formam uma elipse, né? E os pontos para os quais a distância é maior do que c vão ser considerados pontos anômalos. Os eixos têm comprimento igual, nesse caso os eixos têm comprimento igual a c σ1 e c σ2, né, na figura original. E o eixo maior da elipse corresponde à variável com maior desvio padrão. Então, quantas vezes maior é o eixo maior em relação ao eixo menor? O eixo maior é c σ1, o eixo menor é c σ2. Se a gente fizer a razão entre essas duas coisas, a gente tem σ1 sobre σ2, que a gente viu ser igual a 5. Observa que essa razão entre o eixo maior e o eixo menor não depende da distância c que a gente escolheu. Ou seja, você varia c e você continua tendo essas elipses concêntricas. Então, nessa figura, a gente mostra os casos em que c é igual a 1, c é igual a 2 e c igual a 3.
ou seja, são elipses concêntricas que satisfazem distância igual a c. Se a gente define como pontos anômalos aqueles que estão a uma distância maior do que c, né, ou seja, estão fora dessa elipse, a gente tem esses 4 pontos aqui. Em geral, a gente prefere trabalhar com as distâncias elevadas ao quadrado. Parece uma besteira, parece que é só para complicar, mas na verdade, elevando a equação anterior ao quadrado dos dois lados, a gente joga fora a raiz quadrada e passa a ter d ao quadrado igual ao quadrado de y1 menos μ1 dividido por σ1 mais quadrado de y2 menos μ2 dividido por σ2. A gente consegue escrever isso aqui usando uma forma quadrática, aplicando ao vetor y menos μ, né, que é y1 menos μ1, y2 menos μ2. E aí aqui a matriz, né, cuja forma quadrática a gente está escrevendo, ela tem é uma matriz diagonal, onde os elementos são 1 sobre σ1 ao quadrado e 1 sobre σ2 ao quadrado. Se você fizer essa conta aqui, vai obter a equação anterior. Isso aqui é o inverso dessa matriz, que contém as variâncias de σ1, as variâncias da primeira variável e da segunda variável na diagonal. E se eu escrever isso aqui como sigma, né, eu passo a ter o vetor y1 menos μ1, y2 menos μ2 transposto, vezes inversa de sigma, vezes y1 menos μ1, y2 menos μ2. Tá? Isso aqui é o vetor y menos μ transposto, e esse aqui é o vetor y menos μ. Então, essa equação da distância ao quadrado pode ser escrita como aquela equação de energia que a gente viu, onde o vetor, né, sobre o qual eu estou calculando a energia é y menos μ, a matriz é a inversa de sigma, onde sigma é definida como essa matriz diagonal aqui. E se não fosse pelo menos μ, essa aqui seria exatamente a equação que a gente viu para elipse numa das aulas anteriores. Então, a gente tinha aqui x1, x2, vezes uma matriz definida positiva, vezes x1, x2. Quando essa matriz definida positiva era uma matriz diagonal, assim como nesse caso aqui, a gente viu que a elipse ela tinha os eixos paralelos aos eixos o eixo x e o eixo y, né? Os eixos de cada variável associada. Além disso, o tamanho de cada eixo ele é proporcional a σ1 e σ2. No exemplo anterior, não existia uma associação forte entre os valores de y1 e os valores de y2. No entanto, no caso geral, no caso mais realista, as variáveis costumam ser associadas, né? Alguns pares de variáveis são associados, eles não são independentes. Nesse caso, a gente diz que elas são correlacionadas. E com isso elas trazem uma certa redundância na informação. Saber que uma determinada variável é alta, ela nos diz alguma coisa sobre o valor de outra variável, nos diz que a outra é alta ou que ela é baixa. E com isso eu consigo fazer até previsão, né? Claro, com algum erro, do valor de uma variável em função de outras variáveis. Mas o mais importante é que a gente não vai poder medir distância de maneira independente nos dois eixos. A gente tem que levar essa correlação em consideração de alguma maneira. Usando esse novo conjunto de dados, onde y1 e y2 são correlacionados, a gente pode traçar uma nova elipse, tá? Não uma circunferência, e pelo mesmo raciocínio dizer que os pontos nessa elipse eles tendem a estar à distância igual do perfil esperado, que é dado pelo μ, cujas coordenadas são μ1 e μ2. Os pontos equidistantes de μ não estão mais em uma elipse paralela aos eixos horizontal e vertical. Agora, a elipse está inclinada segundo
seguindo a associação entre essas duas variáveis. A medida de distância, dada pela distância ao quadrado, é uma forma quadrática, né? Ela é basicamente uma função escalar associada a uma matriz que é calculada a partir de um vetor, e calculada a partir do vetor y. Essa é a mesma expressão matricial da distância que a gente usou antes, só que a matriz sigma ela não é mais uma matriz diagonal. Ela passa a ser aquela matriz diagonal pré-multiplicada por R transposto e pós-multiplicada por R, certo? Então, a gente tem sigma igual isso aqui, onde R é matriz de rotação. Mas quem é a matriz sigma no caso de variáveis correlacionadas? Para uma matriz estatística formada por duas variáveis, sigma vai ser uma matriz 2 por 2, simétrica, definida positiva, chamada de matriz de covariância, e ela é calculada dessa forma. Na diagonal a gente tem sigma 1 ao quadrado, né, o desvio padrão de y1 ao quadrado, ou simplesmente a variância de y1, e sigma 2 ao quadrado. Na antidiagonal, a gente tem ρ vezes sigma 1, sigma 2, onde ρ é a correlação, o índice de correlação de Pearson entre y1 e y2. Ρ sempre vale entre menos 1 e 1. Não se preocupe se você não sabe calcular a variância, a covariância ou a correlação, porque a gente vai ver tudo isso na aula sobre análise de componentes principais. Mas qual a relação entre a matriz de covariância sigma e as elipses que a gente tem visto? A relação é a seguinte: os pontos equidistantes do centro μ, eles estão numa elipse rotacionada, assim como essa daqui, onde essa distância ao quadrado ela é dada pela seguinte forma quadrática que depende da matriz sigma. Então, se sigma é uma matriz definida positiva, tá? Ela admite uma decomposição Q lambda vezes Q transposto, tá? Onde lambda é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são todos maiores do que zero. Sigma inversa, ela vai ser basicamente inverter, né, o lado direito da equação acima, e a gente tem inversa de Q transposto a Q, a gente tem inversa dessa matriz diagonal, e aqui inversa de Q, que é Q transposto. Portanto, a gente for escrever aqui os autovalores e os autovetores de cada uma dessas matrizes, a gente tem o seguinte: a gente tem para sigma, dizer que tem o lambda 1 e lambda 2, que são maiores do que zero, porque a matriz é definida positiva, e os autovetores são Q1 e Q2. No caso de sigma inversa, eu tenho 1 sobre sigma 1 e 1 sobre sigma 2. Como sigma 1 e sigma 2 são maiores que zero, os inversos também são maiores que zero. Portanto, é uma matriz definida positiva, cujos autovetores são Q1 e Q2 também. Nota que essa matriz que contém os autovetores é a matriz de rotação usada para obter a elipse. Portanto, os eixos da elipse eles estão alinhados com os autovetores, né? Então, eu tenho um autovetor aqui, e os tamanhos dos eixos, né, do eixo maior e do eixo menor, eles são proporcionais aos tamanhos dos autovalores. O que a gente vê com isso? Que essa elipse, né, captura a direção em que os dados estão variando. Então, se os dados variam mais nessa direção aqui, eu vou ter um autovetor nessa posição. E aí, qual é a segunda direção ortogonal à primeira, onde os dados mais variam? No caso do R2, a gente só tem uma direção ortogonal, essa daqui. Mas a gente vai ver o que acontece no R3 e no RK de maneira geral.
Vamos ver então como calcular a distância estatística em k dimensões. Agora, cada indivíduo vai ser representado por um vetor no RK, dado pelas coordenadas y1, y2 até yk. O centro, μ, vai ser a média de cada uma dessas coordenadas, que vai dar μ1, μ2 até mk. Esse aqui é um vetor coluna, contendo os valores esperados de cada uma dessas variáveis. Sigma, ele continua sendo a matriz de covariância, só que agora ele vai ser k por k. E na posição ij, né, eu tenho ρ de ij, que é a correlação entre as variáveis i e j, vezes desvio padrão de i vezes desvio padrão de j. A distância estatística ela continua sendo dada pela forma quadrática, só que agora a única diferença é que eu tenho uma matriz definida positiva, que é k por k. Isso deixa de ser uma elipse, né, porque a gente não está mais no R2, e passa a ser uma elipsoide de k dimensões com os eixos nas direções dos autovetores de sigma, ou de sigma inversa, tanto faz, e com tamanhos proporcionais aos respectivos autovalores de sigma. Aqui tem uma figura que ilustra o caso tridimensional. Eu tenho uma nuvem de pontos, tá, no R3, e eu calculo a matriz de covariância para essas três variáveis e calculo os autovetores dessa matriz, que são esses aqui. O autovetor associado ao maior autovalor é esse daqui, e isso quer dizer que nessa direção é que os valores dos dados variam mais. E aí eu posso, a segunda direção ela tem que ser ortogonal a essa primeira, e ela é direção ortogonal a essa em que os dados mais variam, então digamos que seja essa aqui. E a terceira, no R3, só tem uma opção ortogonal a essa aqui, que seria esse terceiro vetor. Então, recapitulando, para o caso de matrizes estatísticas com k variáveis, sigma vai ser a matriz de covariância k por k, dessas variáveis, e a gente tem que essa matriz é tal que ela possui k autovetores ortogonais entre si e k autovalores reais e positivos. Essa afirmação é uma consequência do teorema espectral da álgebra linear aplicada a matrizes definidas positivas. Então, para todo y que não seja o vetor esperado μ, né, a gente tem que essa distância ao quadrado ela vai ser maior do que zero. Lembra que esse é um dos testes para mostrar que uma matriz é definida positiva, certo? A gente passou um tempão falando sobre distância estatística, onde a gente usava um conjunto de dados para calcular a matriz de covariância sigma, e essa matriz sigma, por sua vez, era usada para determinar a distância entre um vetor e o centro. A distância ao quadrado era dada pela forma quadrática da sigma menos 1, ou seja, da inversa de sigma, que a gente viu ser definida positiva. Ora, isso nos faz pensar que qualquer matriz definida positiva pode ser usada para calcular a norma de um vetor, né, para definir uma norma de um vetor. Então, a norma S para uma matriz S definida positiva, ela é simplesmente dada pela sua forma quadrática. Então, norma S de x, x transposto vezes S vezes x, que pode ser calculado dessa forma aqui também, quando a gente abre o somatório. Agora que a gente sabe bastante sobre normas de vetores, está na hora de falar sobre normas de matrizes. A ideia é a gente comparar tamanhos de matrizes. Como é que a gente faz para atribuir um tamanho para as matrizes abaixo? Vamos olhar para essa matriz aqui e essa matriz aqui. Qual dessas matrizes deveria ter uma norma maior? Intuitivamente, essa matriz aqui, né, tem números maiores, deveria ter uma norma maior. Mas e quando a gente compara essa matriz com essa matriz aqui? Como é que a gente faz para definir uma norma? E quando as matrizes têm dimensões diferentes? Qual dessas duas matrizes será maior? Como é que a gente faz para comparar essas coisas? E quando a gente tem uma matriz que nem quadrada é?
A norma matricial mais simples que existe é a norma de Frobenius. A ideia é empilhar as colunas da matriz no formato de um vetor e calcular a norma L2 desse vetor. Então, se eu tenho essa matriz A aqui, eu vou construir um vetor empilhando as colunas 1.3, 1.7, 5.9, 6.1, menos 1.8 e 9.7. E vou calcular a norma L2 desse vetor, que vai ser, ficou faltando uma raiz aqui, tá? A raiz de cada um dos elementos elevados ao quadrado. Tá? Então, norma de Frobenius para uma matriz A vai ser a soma dos A e J elevados ao quadrado e, na verdade, a raiz dessa soma. A gente colocou o módulo aqui só para o caso da matriz conter, ser definida sobre o campo complexo, né? Ter elementos complexos. Outras formas úteis de se descrever a norma de Frobenius de uma matriz A são através das colunas de A ou através das linhas de A. Então, digamos que a gente tenha uma matriz A n por m, né, cujas colunas são denotadas por A1, A2 até AN, e cujas linhas são denotadas por B1 transposto, B2 transposto, até Bn transposto. Então, a norma de Frobenius, eu vou colocar aqui elevado ao quadrado, para não ter que colocar uma raiz em cada um desses passos aqui da igualdade, ela pode ser descrita ou da forma como a gente viu antes, né, a soma dos módulos de cada elemento elevado ao quadrado, ou a soma das normas 2 de cada coluna elevado ao quadrado, ou a soma das normas 2 de cada uma das n linhas elevado ao quadrado, e isso aqui é igual ao traço da multiplicação de A transposto e A. Vamos ver que isso aqui é verdade, né? Se a gente fizer A transposto, a gente tem aqui as colunas, né, de A transpostas até AN transposto. E essas aqui vão ser multiplicadas pelas colunas de A até AN. E aí eu estou interessado no que vai aparecer aqui em cada uma das diagonais. O que vai aparecer nessa diagonal, nesse primeiro elemento da diagonal? Aqui vai aparecer A1 transposto A1, que nada mais é do que a norma de A1 elevado ao quadrado. Da mesma forma, aqui tem A2 transposto A2 até AN transposto AN. Então, se você pegar o traço dessa matriz, né, traço de A transposto A, claramente isso aqui vai ser norma de A1 ao quadrado, mais norma de A2 ao quadrado, até norma de AN ao quadrado. Assim como a gente definiu as propriedades que as normas vetoriais devem satisfazer, a gente vai mostrar quais são aquelas que as normas matriciais devem satisfazer. Uma norma matricial é uma função, né, denotada assim, cujo domínio é o conjunto de todas as matrizes complexas ou reais e que levam a um escalar, né, um elemento no conjunto R e satisfazem as seguintes propriedades. Norma de A é maior ou igual a zero e a norma de A igual a zero implica que é a matriz nula, né, a matriz formada por todos apenas por zeros. E se a matriz é nula, então a norma da matriz é igual a zero. Norma de alfa vezes A é igual a módulo de alfa vezes norma de A, para qualquer escalar alfa. Norma de A mais B é menor ou igual a norma de A mais norma de B. Obviamente, isso aqui só está definido para matrizes de mesmo tamanho, caso contrário, não poderia somar. E norma de A vezes B vai ser menor ou igual a norma de A vezes a norma de B para matrizes conformable, né? Quer dizer, matrizes que podem ser multiplicadas, onde o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Agora que a gente conhece as propriedades que uma norma matricial deve satisfazer, vamos ver o que são normas induzidas. Obviamente, essas normas matriciais induzidas, elas satisfazem as propriedades que a gente viu no slide anterior automaticamente. Uma norma qualquer para vetores no Rn, ela induz
uma norma no espaço de matrizes M por N. Ou seja, você escolhe uma norma vetorial e essa escolha vai induzir uma certa definição para a norma no espaço das matrizes. Isso quer dizer que para cada norma vetorial existe uma norma matricial associada ou induzida. Para ver como funciona esse processo de indução, a gente precisa definir um conjunto C contendo todos os vetores unitários no Rn, ou seja, todos os vetores tais que a norma de x é igual a 1. Mas que norma, Murai? A norma que você escolheu. Pode ser que você tenha escolhido a norma 1, pode ser que você tenha escolhido a norma 2, ou pode ser que você tenha escolhido a norma infinita ou norma P. Tá? Você escolhe. Então, seja A uma matriz M por N qualquer, a gente está interessado na norma induzida, na norma dessa matriz A induzida pela sua escolha de norma vetorial. Então, para cada norma vetorial, eu tenho uma matriz A, uma norma matricial induzida diferente. Essa norma induzida ela vai ser dada pelo máximo da norma vetorial de A vezes x, né? A vezes x é um vetor, para todos os x unitários, né? Para todos os x unitários em Rn. Isso quer dizer que eu vou pegar o conjunto dos vetores x unitários, né? Que estão aqui nesse conjunto C, vou calcular A vezes x, tá? Calculo A vezes x, e isso aqui, e vou calcular a norma desse vetor. Isso aqui vai me dar um conjunto de valores em R, tá? E eu vou pegar o maior desses elementos como sendo, digamos que esse seja o maior, como sendo a norma de A. A norma matricial induzida tem uma interpretação muito bacana. A norma induzida de A vai ser a extensão máxima que um vetor x em C pode ser espichado ao multiplicarmos A por x. Então, a gente tem que os vetores que formam o conjunto C são aqueles cuja norma é igual a 1. Digamos que a gente escolheu a norma 2. Poderia ter escolhido outra norma P qualquer. Quando a gente multiplica A por x, né, eu estou mapeando esse vetor, que está aqui na casca dessa esfera de raio 1. Esse aqui é um vetor x válido, para um outro vetor, né? Digamos que essa matriz seja quadrada, então estou mapeando do R3 no R3. Esse aqui é o vetor AX. Para maximizar a norma de AX, eu tenho que escolher um x que esteja perfeitamente alinhado, né? Esteja na mesma direção que o autovetor de A associado ao maior autovalor em módulo. Então, digamos que eu tenha lambda1 maior do que lambda2 e assim por diante, e que a gente tenha determinados autovetores, né, associados aqui, lambda1, x1, x2 e assim por diante, associados à matriz A. Então, se eu escolher A vezes x1, isso aqui vai me dar lambda1 vezes x1. Tá? A norma vetorial de A vezes x1 vai ser a norma vetorial de lambda1 vezes x1, que é igual a módulo de lambda1 vezes a norma vetorial, norma 2, né, de x1. Isso quer dizer que a norma induzida, a norma de A induzida pela norma vetorial L2, ela vai ser o módulo do maior autovalor, quer dizer, o maior módulo dentre os autovalores de A. Isso vale para matrizes quadradas, né? Mas para o caso de matrizes M por N, tá? Digamos aqui a norma 2 de uma matriz B M por N, vai ser o seu maior valor singular. Portanto, a norma euclidiana induzida, ou norma 2 induzida, é uma norma matricial dada pela seguinte equação. Essa expressão aqui é aquela expressão genérica para a norma induzida. Se você tirar
o 2 aqui do subscrito, né? E essa expressão realmente mostra como calcular a norma 2 da matriz A. Isso aqui é a raiz de lambda max, onde lambda max é o maior número lambda, tal que A transposto vezes A, menos lambda I é singular. Aqui está um asterisco para ser a generalização de matriz transposta para campos complexos, né? Isso aqui é basicamente dizendo o seguinte, olha, esse lambda é um alto valor da matriz A transposto A. Então, você pega os autovalores, e a gente sabe que eles vão ser maiores ou iguais a zero, pega o maior deles, tira a raiz, isso aqui vai te dar o valor singular de A, tá? O maior valor singular de A. Essa aula foi um pouco mais longa, eu peço desculpas, mas espero que vocês tenham gostado.